Midcast! Oh, abraça, abraça o Centrão na maior tranquilidade. O mito é balanqueiro, representando o berço da boçalidade. Implode a nação na maior tranquilidade. O mito é balanqueiro, representando o berço da boçalidade. Convenceu, com cargos e emendas de montão, compra um monte de obreiro, usa os caminhoneiros, e o toma lá e dá cá. Até o Collor tá aí, vi vilas boas em surgir, e os ministros que vão tudo destruir. Avança a pauta hedionda, terror, carro, chumete à vontade. Lacrou, tem gado sendo escória da sociedade, e com milícia tem pura afinidade. Avança a pauta hedionda, terror, Carlos Chumente à vontade. Lacrou, tem gado sendo escória da sociedade, e com milícia tem pura afinidade. Pra cada erro que é crasso, libera mais armas em demasia, cultua valores e óbitos, com isso reforça sua fantasia. Vai seguindo o pioneiro, sem usar máscara, refutando o lockdown, prescrevendo cloroquina, boicotando a vacina. Com seu general, abraça o Centrão na maior tranquilidade. O mito é balanqueiro, representando o berço da boçalidade. Abraça o Centrão na maior tranquilidade. O mito é balanqueiro, representando o berço da boçalidade. Convenceu, com cargos e vendas de montão, compra um monte de obreiro, usa os caminhoneiros, E o toma lá e dá cá. Até o Collor tá aí, vi vilas boas em surgir, e os ministros que vão tudo destruir. Avança a pauta hedionda, Terror, Carlos Chumente à vontade. lacrou, tem gado sendo escória Da sociedade, e com milícia tem pura afinidade. Avança a pauta hedionda, terror, Carlos Chumente à vontade. Lacrou, tem gado sendo escória da sociedade, e com milícia tem pura afinidade. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 16 de fevereiro de 2021, em plena terça-feira de carnaval, e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, Adi Ferrer. Tudo bem, Adi? Fala, galera, tudo na paz, né? Tentando ficar bem, não chorando hoje, feliz. Naquele estilo bem emo de ser, né, Adi? No meio do carnaval, tendo que ficar em casa, né, cara? Te entendo completamente. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele diretamente de Manaus, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Olá, ouvintes, um bom momento pra você. Eu quero dizer que agora é pra me chamar de Manaus, porque segundo a Netflix, todo mundo que mora acima de Minas Gerais só pode ser chamado de Manaus, então me chame de Manaus, só que não, no caso. Caraca, cara, eu não peguei essa referência não, mas deixa eu chamar o nosso próximo integrante aqui da bancada pra depois você me explicar que essa eu perdi. E aqui com uma cara de animação assim, empolgante, temos ele, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Cara, te falar que além do fato de estar tudo uma merda, é óbvio, né? Isso aí é a resposta padrão, continua tudo uma merda. Eu acho que eu tava assistindo um vídeo do TikTok hoje aqui e eu peguei astigmatismo.
que eu não tinha astigmatismo até eu assistir aquele vídeo do TikTok. Aí, enquanto eu tava assistindo o vídeo, eu fui fazer um teste pra saber se tinha miopia ou astigmatismo. Eu comecei sem nada e no segundo seguinte eu descobri que eu tinha astigmatismo. Então, a partir desse momento, eu tô constantemente com dor de cabeça. Caraca, assim, eu não tô pegando referência nenhuma hoje, cara. Você pode depois disponibilizar esse vídeo pra gente botar nas dicas culturais, até pra eu poder assistir depois, que eu fiquei curioso, cara. Ah, com certeza, cara. Eu vou colocar a referência completa lá do vídeo do TikTok. Com autor, data de publicação, responsável pela edição do material. Agora, Diego, por que essa história do Netflix, cara? Me perdi. Por causa da série Cidade Invisível do Netflix. Tá. A lenda mais amazônica, que é o Boto, o personagem chama Manaus, porque, sei lá, porque sim. Não pode chamar João e morar aqui, pelo visto. Então, beleza. A partir de hoje eu só te chamo de Manaus também, cara. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você tá chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em 2 blocos para discutirmos os principais assuntos da semana. Depois temos o Adivinha, que está, assim, perigosamente assertivo, né, nas últimas 2 semanas. E no final, o nosso momento dos salves e dicas culturais. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco... Eine große Confusion. Vamos começar o nosso primeiro bloco falando sobre um assunto da semana passada, mas que ficou fora aqui do nosso radar no último episódio, onde a gente acabou comentando bastante sobre a implosão do DEM. Dessa vez chegou a vez do PSDB, que depois do resultado pífio na eleição presidencial de 2018, viu aí o governador de São Paulo, João Dória, querer dominar o partido com a ideia de um novo PSDB. Pois bem, parece que rolou aí um jantar oferecido pelo Dória, né, na segunda-feira passada, onde estiveram, quer dizer, segunda-feira passada do dia que a gente está gravando aqui, né, não sei quando que você está ouvindo aí, onde estiveram presentes alguns nomes tucanos da alta cúpula do partido, como Rodrigo de Castro, de Minas Gerais, líder da bancada na Câmara, Luiz Nunes Ferreira, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, além de alguns aliados, né, parece que o FHC foi convidado, o Serra também, mas eles teriam declinado por serem do grupo de risco. Eu fico meio na dúvida se eles realmente, na verdade, não queriam participar do jantar. Pra não se queimar, exatamente. E aí o Dória promoveu esse jantar após fazer um convite ao Rodrigo Maia para se filiar ao PSDB. Quem escutou o último episódio entende o porquê desse convite, buscando aí consolidar uma posição do partido em relação ao governo Jair Bolsonaro. E aí, após o jantar se tornar notícia, né, pública, até o Aécio Neves surgiu aí de seu esconderijo e soltou uma nota criticando a ação do Dória. Lembrando que nos bastidores o papo é que o Aécio Neves atuou em favor da candidatura do Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. Rodrigo, vou puxar você aqui primeiro. Mesmo faltando aí 1 ano e meio ainda para a eleição, por que é importante a gente acompanhar mais esse movimento aí de racha dentro de um partido político que, em teoria, vai ser oposição ao Bolsonaro em 2022? Não, ninguém é obrigado a acompanhar porra nenhuma. Começa assim. Ninguém é obrigado a acompanhar porra nenhuma. Mas vamos dar alguns motivos para esse tornar interessante. Primeiro é que, onde aparece Aécio Neves, a gente já sabe que a coisa não cheira bem, né? Pelo menos não pro nosso lado, pro lado dele, até que isso pode se manter. Mas pensando em coisas que a gente comentou em diversos programas aqui nos últimos 2 anos, cara, uma coisa que a gente já sabe é que o PSDB, ele, assim como o Fiuk, ele morreu quando foi pra casa do caralho, só que nesse caso em 2016. Desde então o PSDB morreu. Morreu antes do PT. O pessoal fala muito, nossa, o PT se desarticulou, a esquerda desarticulada. Verdade. O PSDB, ele desarticulou toda a centro-direita quando ele resolveu apoiar um golpe, puxar a pauta-bomba, né, arrebentar com o Congresso, que culminou lá em 2016. Então, desde então, o PSDB ele tem tentado se reorganizar, e a reorganização do PSDB, ou a sua não reorganização, também significa o que acontece com a centro-direita. O PSDB continua a ser um partido simbolicamente muito importante para a centro-direita. Ele está no estado em que ele está, ali aos pés do dementador de gola polo, o João Dória. Isso para a gente diz muito do que pode ser da centro-direita em 2022. Até agora a gente não tem nenhum sinal de que o PSDB ele consiga equalizar essas disputas entre uma ala mais tradicional
e eu vou dizer que é uma ala realmente de centro-direita, e essa ala mais extremada, ou essa ala mais marqueteira, essa ala mais limpa, essa ala mais própria de public post do Instagram, que é representada pelo João Dória e pelo Leite. Então essa é a disputa que a gente tem ali hoje. É bem provável que ali os defuntos que eles estão na ala mais tradicional do PSDB, eles não consigam se reerguer. Então o Aécio Neves vai virar pó. O restinho que sobrou dele vai virar pó. E isso pra gente é muito preocupante, porque assim como a gente também comentou em outro programa, a centro-direita e a direita desarticulada dá margem para que esses votos, esse apoio, ele migre para a extrema-direita. Um movimento que a gente já observou no DEM. A implosão do DEM tem relação com isso. E esses são votos, e são um apoio popular que a gente não tem como disputar na esquerda. Então, se a esquerda já tem o problema da sua desarticulação, já tem os seus desafios, agora ela tem que contar com os desafios e a incompetência da direita e da centro-direita, cara. É muito difícil sobreviver num país como o Brasil, sendo progressista, porque você tem que contar com o mínimo de credibilidade, o mínimo de coerência de partidos liderados por João Dória. Eu ouvi falar de uma senhora que saiu de casa ano passado procurando a direita civilizada e foi dada como desaparecida. Ainda não encontraram o corpo. Mas, e só para complementar uma coisa, como a gente comentou semana passada sobre o DEM, esses partidos, devido a uma grande capilaridade, uma grande mistureba doida, você não garante, por exemplo, que prefeitos e governadores vão abraçar uma candidatura majoritária de um deles, né, caso o Bolsonaro esteja aí muito melhor nas pesquisas e eles queiram se reeleger, por exemplo. Exatamente. E aí, aproveitando esse gancho de reeleição, né, que o Diego comentou, tem uma figura que também comentava, pelo menos no passado, que não era muito a favor de reeleição, e aí você entenda como quiser, que é o nosso querido Eduardo Leite. E aí, nesse momento, eu vou puxar a AD aqui, né, já que a AD do Sul é o seu país. Queria saber se ela acha viável essa ideia, né, de que o Eduardo Leite aí gostaria de se candidatar como cabeça de chapa do PSDB em 2022, ou isso ela entende como sendo um pequeno golpe de marketing para ele deixar o nome dele em evidência, talvez para tentar a reeleição lá pro governo do Rio Grande do Sul, porque assim, eu confesso que olhando de longe, né, eu não moro no Rio Grande do Sul, mas isso me parece meio aquele papo errado de amigo, né, que amigo bajulador, que cria uma fantasia ali na cabeça dele, acha que a pessoa pode chegar, dominar o mundo e na verdade a realidade mostra diferente, né? Então eu queria saber o que a AD acha desse movimento de Eduardo Leite, conterrâneo da nossa querida AD Ferrer. Bom, aí que tá. Eduardo Leite. Não só sou do Sul, como já dividi vários pães de queijo com o Eduardo Leite, quando o Eduardo Leite era prefeito aqui de Pelotas. E ele foi prefeito de Pelotas de 2013 a 2016, eu era uma jovem repórter de TV. E só para dar assim um background do Eduardo Leite, ele ganhou para vereador de Pelotas na primeira eleição, ele ganhou para prefeito de Pelotas na primeira eleição, e ninguém levava muita fé nele, ele não era o preferido. E não só isso, ele é uma pessoa extremamente jovem, ele foi o vereador mais jovem da cidade, ele é muito jovem, ele tem 35 anos. Ele agora, no dia 10 de março, ele vai fazer 36. 35, eu acho, né? É isso aí? 35. Sério? Não sabia desse detalhe, não. Isso. Quer dizer que ele vai chegar... de 27. Quer dizer que ele vai chegar em 2022 ali um pouquinho acima do limite mínimo, que é 35, né? Isso, e não apenas para quem gosta de signos, ele é pisciano. Isso é importante. Vixe. Isso é importante porque eu lembro dele, em 2012 eu fazia cursinho pré-vestibular e ele foi fazer campanha lá. E aí ele perguntou meu nome e tal. Em 2013, quando eu fui entrevistar ele pela primeira vez, já como repórter, ele lembrava do meu nome. Então é uma coisa assim que chama muito a atenção e chama muita atenção das véias de Pelotas, assim, tipo, nossa, ele conhece a gente pelo nome. Então ele tem essa coisa, assim. Ele é publicamente contrário à reeleição, tanto é que ele não tentou se reeleger à prefeitura de Pelotas, mas ele deixou a vice dele aqui como prefeita, que se reelegeu, que se elegeu pela primeira vez e se reelegeu agora nas últimas eleições, com mais 70% dos votos em primeiro turno. Isso nunca tinha acontecido na história da cidade. Então, tipo, ele saiu daqui muito forte
deixou uma mulher muito forte, e pra galera do Rio Grande do Sul é muito bom prestar atenção na Paula, porque a Paula vem, muito provavelmente, para governador, se ele vier para presidente da República. Ele não era também o preferido para ganhar para governador, apesar dele ter sido presidente da Zona Sul, que é uma associação dos municípios da Zona Sul do Rio Grande do Sul. Ele não era muito conhecido em todo o estado. Então, ele não era um dos preferidos. Ele ganhou como governador. Em 2018, já como governador, a gente descobriu fraude nos exames de pré-câncer de colo de útero pelo SUS aqui em Pelotas. Esses testes eram feitos por amostragem e mulheres chegaram a morrer. Eu não sei exatamente o número de mulheres que morreram com o exame que deram negativo para câncer, e quando voltaram para fazer um outro exame já estavam em câncer estado terminal. Mas isso aconteceu. Esse é o background dele. Agora, o que aconteceu nesses últimos dias? Os deputados federais, alguns deputados federais do PSDB, pediram para que o Eduardo Leite começasse a fazer uma campanha, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, já como presidenciável. Um desses deputados federais, ele é muito conhecido aqui também em Pelotas, e ele se elegeu deputado federal na sombra do Eduardo Leite, que é o Daniel Treziak, que era repórter da RBS TV na área de esporte, que a RBS TV é afiliada à Rede Globo. Ele ganhou também a primeira eleição para vereador em 2016 e já pulou direto para deputado federal pela força do Eduardo Leite aqui. Então, a gente tem essa questão. O que eu queria trazer muito mais é que a gente pensasse um pouco sobre como as narrativas têm transformado o nosso campo político viável. A gente não tem um campo de esquerda viável hoje. A gente não tem opositores que a gente possa dizer assim, são atores políticos completamente atuantes. Com essa falta de oposição, acabou que a pandemia causou essa diferenciação, né? O Bolsonaro ficou muito mais à extrema-direita e o Dória ficou no centro-direita, né? E esse se transformou o nosso campo de batalha. Então, o Eduardo Leite, ele não vem nem pro lado de Bolsonaro, nem pro lado de Dória. Ele sai desses dois extremos que se apresentam como viáveis, e ele se apresenta como uma opção de centro. Ele foi um bolsonarista de ocasião, ele não é um bolsonarista raiz, ele não acredita piamente em todos os ideais bolsonaristas, mas ele se elevou a governador com o nome do Dória e com o nome do Bolsonaro. Isso ele não pode negar, ele pode dizer o quanto ele quiser que ele não misturou os sobrenomes, mas a gente bem sabe o que foi que aconteceu. E no final das contas, acabou transformando entre uma disputa entre a calça apertada, o prefeito de Pelotas, porque eu não sei se vocês lembram quando ele foi eleito prefeito de Pelotas, fizeram essa brincadeirinha de perfeito, porque surgiu uma foto dele sem camisa. O bichinho é bonito, gente, o bichinho é bonito mesmo. Unidos contra o cabelo mal cortado de Jair Bolsonaro. Eu acho que essa é o que a gente precisa para levar em frente. Primeiro a gente ataca a estética, depois a gente pensa nas políticas. Era esse o meu comentário de hoje. Ouvinte, se vocês vissem o brilho no olhar de Adi Ferreira ao comentar sobre Eduardo Leite, enfim... Cara, um belo peitoral, assim. É o arcrebiano da política. A gente tem ali um arcrebiano da política. Mas será que ele fez, como é aquela coisa facial que o pessoal faz? Harmonização. Harmonização facial, será que ele fez? Cara, agora não sim. Não fez, amigo. A Adi comentou que... né, a gente não tem um nome viável. Mas, ô Diego, e o Ciro e o Haddad /Lula /Haddad, né? Porque o Lula pediu pro Haddad sair em campanha, em comitiva, mas o Haddad falou que o candidato dele é o Lula. Eu tô meio confuso, parecia que tava em 2018 ainda, cara. Não, mas é isso, o Lula falou pro Haddad sair, só que Haddad é Lula, que é Haddad, que amava João, que amava Maria, que não amava ninguém. E o Ciro casou-se com J. Pinto Fernandes, que ainda não tinha entrado na história. O Ciro vai ganhar a eleição quando todo mundo desistir, né? Vocês não esqueçam disso. Não, o Ciro vai ganhar a eleição em 1958, né? Porque ele não saiu do nacional-desmentismo, ele volta a 1958 e ele ganha a eleição, sabe? Eu acho que o Ciro mantém esse fetiche dele de ser o novo JK, uma coisa assim. Mas, pô, sempre tem, né? Sempre que a gente comenta isso, tem que puxar a carta do Ciro. Chega a ser um pouco constrangedor. Agora, a gente ainda tem mais um ano aí para começar efetivamente
efetivamente a campanha, embora a campanha já esteja. Eu não sei, eu não acredito tanto que a estratégia do PT vai ser idêntica à de 2018, não. Eu acho que ele vai tentar adiantar vai parecer um pensamento muito burro, tá? E vocês entendem que esse parece um pensamento muito burro, mas eu tô imaginando o que tá passando pelas lideranças do PT. Glaze Hoffman, imagina Glaze Hoffman. Ou seja, esse é um pensamento muito burro que o Rodrigo está lendo da cabeça de vocês, seus burros. Eu tô imaginando que seja isso. Calma, gente, não é burro, é imune a aprendizado, calma. Eu tô imaginando que eles pensam assim, olha, só não deu certo porque a gente não teve tempo para efetivar toda a estratégia que a gente queria. Então, na realidade, agora a gente vai começar a fazer em 2021 aquilo que a gente tentou fazer lá com 4 meses de campanha. Então, agora a gente começa com o Haddad a Lula, Lula é Haddad, para que isso se reverta numa nova etapa de campanha no final de 2021 e aí sim você forma a campanha para 2022. Ou seja, você vai passar de fazer um grande prólogo, esse aqui foi o erro, e agora a gente supera esse erro, você vai tentar imaginar esse plot twist aí para ter um clímax dessa campanha na metade de 2022. Eu imagino que eles tenham expectativa que com o desenvolvimento dessa narrativa, você consiga ter tempo para alçar o Lula em 2022, porque você continua com as mesmas dúvidas se o Lula vai poder ou não vai poder se candidatar. Então, ao invés de você deixar para poder colocar isso, para poder colocar essas cartas na mesa só quando a gente tiver esse resultado, você coloca isso com muita antecedência e isso te dá um tempo de preparação. E a gente já não tem o candidato a Haddad a Lula 4, 5 meses antes da eleição. A gente tem esse candidato que é um candidato que ele pode se transformar em qualquer coisa. Então você pega, como é que era era o Eevee, né, aquele Pokémon que ele podia se transformar, ele podia desenvolver lá em vários Pokémons diferentes. Nesse momento, o Haddad a Lula, ele é o Eevee. E aí, dependendo do tipo de pedra que ele entrar em contato, né, do tipo de pedra que ele fumar nos próximos meses, ele vai poder se transformar em um candidato com essa ou aquela característica, que pode ser o Lula, pode ser o próprio Haddad, ou pode ser ainda um nome que ele não apareceu na história, que talvez o J. Pinto Fernandes. Não, faz todo sentido. Inclusive, poderia funcionar muito bem se eles pegarem emprestado essa máquina do tempo do Ciro Gomes e voltar para 2018, sabendo que esse foi o erro, conserta-se, volta, ganha a eleição, acabou, porque em 2022, meu filho, as circunstâncias serão diferentes, o erro vai ser diferente. Parece até que a gente está falando com crianças, quando a gente diz, sabe quando você briga com o coleguinha, xinga o coleguinha? É a mesma coisa que você pegar esse papel aqui e amassar, e daí botar ele de volta. Isso é você pedindo desculpa. Ele está de volta, mas não está normal, como estava antes. Ele está todo amassado. Caraca. A diferença é que as crianças entendem. Agora, Adi, pra mim o Leite, ele deu uma vacilada, né? Porque o almoço que ele fez com os tais deputados aí que você comentou, né? Não tinha distanciamento social nenhum. Galera toda sem máscara praticamente, num lugar fechado. Então, começa mal aí o candidato de centro que fez campanha pro Bolsonaro, mas na verdade diz que não tem nada a ver com o Bolsonaro, enfim. Pô, mas se o Leite falar que tem um histórico de atleta, eu acredito. E outra, mostraram só a galera lá comendo junto, mas não mostraram nem a cuia de chimarrão passando de boca em boca, rapaz. Não, mas espera só um minuto. Eu acho que vocês estão sendo um pouco cruéis com o menino, porque se a gente for analisar bem, quando você bota uma máscara, você tapa metade do rosto. Isso você deixa meio mais feio. Como é que você vai deixar metade do rosto tampado quando você é bonito desse jeito? Claro que não. Pô, mas metade do rosto do Eduardo Leite já é mais bonito que todos os outros candidatos, cara. Olha, eu vou puxar a braba, porque eu acho que a gente já tem que puxar hashtag. Eu acho que pra 2022 a gente já pode puxar hashtag leite só de máscara. Leite só de máscara. Pode tirar o resto, cara, só máscara, porque aqui a gente tá falando de conscientizar a população. Entendeu? Não pode achar que a pandemia vai passar rápido assim em 2022. Então o próximo presidente, ele tem que ter capacidade para isso, para poder valorizar a presença da máscara. O que mais pode valorizar a presença da máscara, se não Eduardo Leite apenas de máscara? A gente tá rindo, mas foi assim que ele ganhou uma prefeitura, meus filhos. Foi por causa do
maravilhoso peitoral de seus músculos. Cara, eu tinha mais uma pergunta pra fazer pra vocês sobre essa questão do PSDB, mas vamos seguir, porque a gente já falou bastante aí do leite. Não, é porque eu até sei o que você ia falar, que pra ficar com esse músculo, com esse peitoral desenvolvido, tem que comer muita proteína. Proteína vem da onde? Da picanha. Ele pode não ser do glorioso exército brasileiro, mas ele, como bom gaúcho, deve comer muita picanha. Ah, ele curte um picanhão, certamente. Cara, belo gancho. Porque, senhoras e senhores, né, seguindo aí aquele vazamento não, né, é público, mas o que descobriram da lista de compras do Poder Executivo, descobriram aí toneladas e toneladas de picanha superfaturada e metros e metros cúbicos de cerveja também superfaturada nas compras do Exército Brasileiro. Glorioso. É isso aí, as forças mamadas mostrando pra que veio. Lembrando que esse levantamento que eles fizeram, né, depois eles protocolaram uma representação na PGR pro nosso glorioso Augusto Aras, né, pedindo explicações do que eles consideraram uso de recursos com ostentação e superfaturamento por parte das Forças Armadas. Lembrando que o Exército foi o que mais consumiu esses produtos, vamos dizer aí, supérfluos, mas a Marinha e a Aeronáutica também. E aí eu queria perguntar para vocês, quais as chances do Augusto Aras dar prosseguimento com uma denúncia dessa, cara? Ô, meu filho, é a chance que você vai me ver de branco na rua, né, meu amor? Zero. Este menino, ele tá lá exclusivamente para botar na gaveta ou sentar em cima para dar aquela esquentadinha na bundinha. Porque ele, sinceramente, assim, botaram o menino ali justamente pra que o Bolsonaro se safasse de absolutamente tudo e que as Forças Armadas fizessem a festa que quisesse fazer com o dinheiro da gente, com leite condensado, com picanha, com uísque, com cerveja, com lombo de bacalhau, que eu nem sabia que existia essa porcaria. Velho, de verdade, parabéns, assim, foi muito bem construído esse golpe, muito bem construído esse governo pra ser incompetente e não apenas incompetente, mas competente em suas corrupções. Eu acho isso muito bom. Eu acho que é uma forma de equilíbrio, a incompetência nas coisas que devem ser incompetentes e a competência em safar vagabundo. Mas, cara, o Aras ofereceu denúncia contra o Pazuello, cara. Quem disse que ele tem medo das Forças Armadas? Aham. Tô lembrando aqui de uma coisa que pra mim diz muito da relação dos demais poderes com as Forças Armadas no Brasil. Quando eu dava aula pro primário, tinha uma escola que eu dava aula que era no topo de um morro de Cariacica, uma cidade aqui na região metropolitana de Vitória, e que na época era dominada pelo tráfico e tal. E quando eu dava aula nessa escola, um dos alunos da minha turma era filho do traficante que dominava o morro. E aí eu tô dando aula, tô dando prova e eu tô observando que o moleque tá colando. E aí se coloca na minha posição. Na minha posição, tô dando aula ali pro filho do dono do morro. E ele resolveu colar. Aí eu falo que eu vou parar, vou retirar a prova desse aluno e dar 0. Eu vou lá reclamar pro coordenador e falar, olha só, isso aqui que tá acontecendo. Você vai fazer isso, meu amigo? Porque eu não ia fazer. Quer colar, cola. Eu não vi, não aconteceu. Então aí você imagina as pessoas agora, o exército tá, sei lá, tá enchendo o rabo de uísque 12 anos, tá fazendo festa no meio da pandemia. O pessoal tá um pouco preocupado, cara. Essa Britney Spears tá grávida de um cavalo. Não tem como mexer com isso. E é mais ou menos isso que o Exército tem feito, tem dado essa comunicação. Olha, foda-se o STF. Quer saber se o STF... Aí vem mais tweet do Vilas Boas lá. Foda-se, vem o livro do Vilas Boas. Foda-se o STF. Vai querer realmente enfrentar a gente? Aí vem Gilmar Mendes, todo emperequetado, fala, nossa, mas os poderes têm que se respeitar, os poderes têm que ter independência, a gente não admite chacota, ditadura nunca mais. Puta que pariu, a gente nunca fez justiça de transição, a gente sempre foi tutelado pela merda dos militares mesmo, cara. Então eles sabem que eles têm esse poder, e o grande problema que a gente tem aí não é exatamente nesse momento os militares terem esse poder. Se a gente vai ter forças armadas, as forças armadas deterão esse poder, eles detêm o poder da força, ponto. Enquanto a gente tiver exército, vai estar ali. O problema é a influência
influência que está sobre as Forças Armadas. E não é completo, não é por completo as Forças Armadas que elas estão sob essa influência, mas ela é forte. A gente tem esses extremistas de direita, ultraconservadores, eles detêm um poder sobre as Forças Armadas nesse momento, e qualquer coisa que a gente fizer contra essas Forças Armadas pode ter resultados nefastos. Então, sim, é razoável que os demais poderes estejam com medo e que eles pisem em ovos na hora de lidar com essa situação, porque por mais patético que seja um general ameaçando o STF por tweet, isso ainda é real. Ainda mais quando o STF fica calado na hora e aí vem, né, fazer maquininha de nota de repúdio da Estrela, como diria o Vilas Boas, 3 anos depois. Né, para você que não acompanhou, o excelentíssimo ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, lançou um livro em que ele achou que já tinha escarnecido pouco do povo brasileiro. Ele deu, acho que, 13 horas de depoimento para um professor da FGV que lançou um livro aí, Vilas Boas Conversa com o Comandante, na qual ele admite uma série de impropérios e com muita certeza do que estava dizendo, porque o livro foi editado, reeditado, e segundo o cara que escreveu depois da entrevista, depois que mandou para ele editar, ele adicionou mais 30% de conteúdo, então ele tem certeza do que ele falou. Né? Dentre outros impropérios, ele admite que naquele tweet que ele lançou no dia do julgamento, um pouquinho antes do julgamento do habeas corpus do Lula, ameaçando claramente o STF de golpe se eles aprovassem o habeas corpus. Ele disse que esse tweet rodou o comando inteiro do Exército, foi para todos os comandantes de área, passou pelo menos na mão dos 20 general antes de sair um tweet. Não, e eu acho engraçado que o Vidas Boas, né, podia estar de vida boa, né, rolando assim, não vou terminar minha vida aqui falando um monte de coisa, tudo que eu fiz, que eu não fiz, o que eu pensei em fazer, o que a gente estava planejando, vou criar um monte de prova contra mim e contra os outros, porque eu tenho certeza absoluta que nada vai acontecer, porque a minha vida, meu filho, ela é boa. Não, lembrando esse comentário da Ad me lembrou uma referência cultural aqui, né? Lembrando a importância de ler Machado de Assis. Machado de Assis tem um conto, 2 contos, porque ele reescreveu depois, que o conto é O Imortal, e a primeira versão é Rui de Leão. Rui de Leão é um fidalgo do século XVII que ele adquire a imortalidade depois de tomar uma bebida xamânica. E ele vai ficar vivo durante ali uns 200 e poucos anos. E ele faz de tudo. Ele resolve aproveitar a vida. Ele vive uma vida boa, ele se casa várias vezes, ele viaja, ele ama o Brasil, ele resolve voltar pra cá. Só que quando você tem uma vida muito boa, você fica entediado. Então ele resolve arranjar confusão, entrar em duelo, morrer várias vezes e voltar. E a última coisa, depois que ele tá muito entediado, que ele já fez tudo que ele tinha que fazer da vida, qual é a última coisa que ele resolve fazer? Entra pra política. E depois que ele entra pra política e ele descobre que aquilo ali também é uma merda, aí ele vai e morre. Então, de repente, a gente tá vendo os militares entrando pra política, isso pode ser aí um sinal, né? O Machado de Assis já nos explicou isso no século XIX. O último ponto das vidas boas, entediados, é entrar pra política e depois morrer. Caraca. E aí uma coisa que eu queria só rapidinho comentar sobre isso, né, que, por exemplo, eu tava escutando o Medo Delírio outro dia e acho que o Cristiano até comenta uma hora lá que eu não sei se ele fez aspas de alguém, né, que falou isso ou se foi uma fala do roteiro lá do Medo e Delírio, que eles comentam que em algum momento vai ser preciso enfrentar as Forças Armadas, né? E aí eu fiquei alguns dias pensando sobre isso. Como que se enfrenta? Vocês têm alguma ideia? Como que se enfrenta as Forças Armadas em um cenário, né, como vocês já bem descreveram bem aqui, onde elas estão entranhadas no governo, né, junto com um maluco presidencial, maluco não, né, contra um inconsequente presidencial, né, e toda uma cadeia produtiva, né, dessa extrema-direita que vai desde esses apoiadores lunáticos até os militares estaduais na ponta. E, além disso, eles possuem, né, o poder da força. Como é que se combate essa galera nesse momento
em que a gente chegou por vias, né? Como é que se combate por vias democráticas essa galera, pensando nesse momento que a gente está agora? Cara, antes de tentar responder, eu queria contribuir justamente com outro elemento para essa reflexão, que vem justamente do livro do Vilas Boas, quando ele diz que o clima, né, entre as Forças Armadas e a Dilma era muito ruim, sobretudo por conta da Comissão da Verdade, né, e que isso era visto, e aí palavras dele, como um revanchismo dentro das Forças Armadas, né, não o mínimo, realmente a Comissão da Verdade ela fez o mínimo aceitável de tentar jogar alguma luz para tentar talvez trazer à justiça os acontecimentos da ditadura militar, e ainda assim foi extremamente sucateada, né, foi tirada por menos, e isso me deixou pensando se, sei lá, se o prego no caixão da presidência não foi realmente isso, né, porque o exército, o próprio Vilas Boas, né, que o Bolsonaro admite que foi o arquiteto da eleição dele, começa a se aproximar do Bolsonaro ainda no governo da Dilma, né, e ele começou a ir em formatura de oficial e o caralho. E eu fico pensando, né, quanto da insatisfação das Forças Armadas finalmente entrou em erupção por conta da Comissão da Verdade, e aí eles resolveram botar as manguinhas de fora e trabalhar. É que essa galera tem um pequeno problema em sofrer consequências pelos seus atos, né? Eles não conseguem sofrer consequências. Você vê, por exemplo, o Bolsonaro é um exemplo muito claro de uma pessoa que é incapaz de sofrer consequências dentro do próprio exército sem perder a cabeça, sem surtar, sem, sei lá, velho, sem dar uma de Numena, sei lá, sem pegar uma bomba e botar no Rio Centro, sabe? Essa galera, ela é psicologicamente eles são criados para enfrentar e para o tempo inteiro estar em guerra, que eu acho que sofrer as consequências é uma coisa muito bizarra. Não sei, eu posso estar viajando também nesse sentido, mas é uma coisa que me chama muito a atenção, que se fala muito que a Constituição tem muitos direitos e poucos deveres, mas ninguém desse governo, ninguém das Forças Armadas consegue sofrer as consequências e não, peraí, eu errei aqui e tal, nem isso, tá ligado? Eu achei que o Diego ia tentar responder como que a gente consegue vencer as Forças Armadas por vias democráticas. Eu gostaria de ressaltar esse ponto, sublinhar esse detalhe da pergunta do Vitor, né, que ele insiste nesse por vias democráticas. Não, porque se for por outras vias, a gente, em teoria, já sabe qual é o caminho, mas existe alguma outra forma de tentar derrotar essa galera jogando o jogo? Porque se você parar pra pensar, o Bolsonaro derrotou o sistema jogando o jogo, óbvio, né, com vários fatores que ajudaram ele, incluindo também essa questão da área, né, de poder fazer campanha dentro de quartel, que é um absurdo, e da tentativa de golpe do PSDB, todo o golpe que foi tramado em cima da Dilma, mas bem ou mal foi por vias democráticas, entendeu? É nisso que eu tô falando, com um grande apoio do exército. Né? Mas é que tá, quando você fala que o Bolsonaro quebrou o sistema, que sistema? Porque ele tá lá... Quebrou não, venceu. Venceu. Não quebrou, então, quebrou não, porque ele era parte do sistema. Ele venceu a própria vontade do sistema, ele não tinha ninguém lutando contra ele dentro da engrenagem do sistema, nem no capital econômico, nem nas Forças Armadas, nem no poder político minimamente importante. Então ele não tinha nem... Ele estava nadando de braçada, a ser sincero, na questão de navegar o sistema, né? Mas sim, Rodrigo, se eu soubesse responder, eu acho que eu teria tentado colocar alguma coisa em prática, porque realmente a gente passou pela ditadura e continuou na redemocratização tratando as Forças Armadas como uma veneração. Por muitos anos, durante o governo Lula, a instituição que o povo mais confiava eram as Forças Armadas, porque honestidade, o caralho, sendo que nunca foi. Né? Toda ditadura é corrupta, obviamente, e nossas Forças Armadas conseguiram continuar sendo muito corruptas, talvez até ainda mais, durante a redemocratização. Então não é muito querer ser derrotista, mas assim, dentro da estrutura, para além de um político que faça o pessoal votar melhor, não tem o que fazer. Nenhuma instituição tem condição de peitar as Forças Armadas. Cara, assim, também posso tentar dar algumas respostas. A primeira é falar que não, o Bolsonaro ele não venceu dentro das regras do jogo, porque você não pode considerar que alguém venceu
Imagina, vamos para aquelas metáforas de futebol, e eu nem gosto de futebol, mas você vai dizer que alguém venceu dentro das regras do jogo se a pessoa podia dar soco no saco e o juiz não dá falta? Porque foi assim que o Bolsonaro venceu, sabe? Ele vai lá, ele comete falta, ele comete crime e o juiz não dá nada, e ele pode continuar ali jogando como se ele estivesse seguindo as regras. Ele não seguiu as regras. As regras não foram seguidas porque a gente sofreu um golpe em 2016. Então pronto, acabou. As regras democráticas já não estão valendo desde 2016. Se a gente retornar às regras democráticas, a gente pode falar disso, mas a gente está fora delas desde 2016, pelo menos. Aí, dito isso, a gente tem alguns ciclos históricos. O ciclo histórico, falando em termos estritamente acadêmicos, o que os militares de direita fazem é pegar o nosso sistema dito democrático, entupir a privada de merda e depois entregar para a esquerda poder consertar o encanamento. Então você tem esses ciclos. Isso acontece e não demora muito para que isso aconteça. Cada vez mais esse tempo se encurta. E aí vem a direita, a extrema-direita e os militares, arrebentam com o sistema, entrega um país cheio de dívidas, destrói as nossas instituições, aparelha todas as nossas ferramentas e depois entrega isso para que profissionais eles consertem, para que políticos de verdade tentem consertar. Isso significa que, em diversos momentos, a gente tem a oportunidade de fazer isso, mas a gente perde essa oportunidade. A gente teve a oportunidade de fazer isso no final da década de 80 e início da década de 90. A gente não promoveu uma justiça de transição. A gente voltou a ter a oportunidade de fazer isso nos governos Lula e a gente não fez, não foi efetivado. Então a gente deixou passar essas oportunidades. Mas elas chegam, elas acontecem porque esse sistema ele se movimenta. E na medida em que esse sistema se movimenta, a gente vai ter essa oportunidade novamente. Tenho poucas esperanças de que a gente vai aproveitar essa oportunidade, mas isso vai acontecer. Aí o que você deve fazer se a ideia é ter vias democráticas? Quando a gente retorna às regras democráticas, você tem que usar aquela força democrática daquele momento para poder reposicionar esses agentes desse sistema. Isso não foi feito até então. Será que a gente vai fazer na próxima? Fora as vias democráticas, a gente tem alguns exemplos de como fazer com que as Forças Armadas elas signifiquem outra coisa. Isso também pode se perder na história, mas vamos pensar no que o Hugo Chávez fez, por exemplo. Ele reposicionou as Forças Armadas dentro daquele Estado. Isso é possível de ser feito. Depois, elas podem ter sido cooptadas por outros interesses e tudo mais. Isso se discute. Mas ele conseguiu fazer esse reposicionamento com muita luta, com muita articulação, dentro das Forças Armadas. É sim possível fazer articulação política progressista dentro das Forças Armadas. A gente não deve cair na ilusão de que é impossível construir esse diálogo. O objetivo é sempre acabar com o militarismo, repensar a ética das Forças Armadas? Sim. Eliminar algumas partes dessa estrutura? Sim. Mas que é possível construir articulação ali dentro? É. E não dá para simplesmente para entrar em negação. As Forças Armadas, elas estão dentro da política. Elas fazem parte da política. Não é nenhuma novidade isso. Não adianta a gente simplesmente ficar ignorando e falar, não vou conversar com esse coleguinha aqui, vou deixar passar, ele vai continuar ganhando o jogo, cara. Lembrando que esse foi o bloco engraçado do programa. Exatamente. Foi além do que eu tava imaginando aqui. Bom, acho que não tem mais nenhum comentário pra gente fazer sobre esse tópico, né? Vocês destrincharam muito bem ele, com as provocações aqui devidamente feitas. E agora, Rodrigo, pra onde que a gente vai, cara? Depois desse bloco animado, vamos pra mais um bloco animado, né? Vamos pra mais um bloco animado, cara, porque agora a gente vai falar do demônio. A gente vai falar do Pazuzu. A gente vai ver qual vai ser o destino do demônio. Sabe que para puxar esse bloco, a gente vai pro bloco chamado O Ponto da Pauta. E para puxar o ponto da pauta, eu gostaria de lembrar que os demônios morrem. Inclusive, a gente tem esse clássico aí do terror, né, que é o Evil Dead, e a gente pode pensar aí como é que vai acontecer a morte de alguns demônios. A gente vai discutir a possível morte de alguns desses demônios. O primeiro dele é o Pazuzu. Por quê? Ficou público que o Pazuello, ele tem uma absoluta incompetência em gerir qualquer coisa. Inclusive, daqui a pouco a gente pode relembrar que ele não é especialista em logística porra nenhuma, mas ele ficou público que ele foi incapaz de gerir a crise sanitária em Manaus. Isso resultou num grande desastre que ainda percorre as ruas de Manaus, e há a possibilidade de que a gente tenha consequências para o ministro Pazuello. O ministro Lewandowski do STF, ele deferiu nessa última segunda-feira o pedido da Procuradoria-Geral da República, a PGR atuando aí, para quem estava criticando a PGR, ela existe e ela atua. Ele deferiu o pedido para que haja
diligências no inquérito que investiga a responsabilidade ou não do Ministério da Saúde nessa crise sanitária de Manaus. Então, você já tem essa movimentação, isso pode ou não resultar até em uma CPI, porque depois que isso explodiu, o Senado ele já demonstrou que tem algum interesse em que se abra uma CPI da pandemia para saber o que foi gasto, como foi gasto, quais eram as intenções, qual foi o trabalho dos técnicos do Ministério da Saúde em Manaus, e isso inclui o investimento em aplicativo para poder direcionar os milhões de comprimidos de cloroquina e outros medicamentos sem eficácia para o tratamento de Covid, e também a falta de um plano para a aplicação das vacinas mesmo depois que elas chegaram, além, é claro, do caso que se tornou notório, que foi a escassez de oxigênio nos hospitais de toda a região norte. Esse é o cenário que a gente tem, e vai ficar aquela pergunta se acontecerá a morte do demônio ou não. Só um comentário antes de começar, que a gente aqui é tão trendsetter que já teve CPI da pandemia aqui na Assembleia Legislativa e obviamente não deu em nada porque foram chegando onde não devia. Foi sobre o caso dos respiradores comprados na adega de vinho lá, não sei se vocês lembram disso, entre outras coisas. Mas, cara, o Pazuzu, ele é tão incompetente que, assim, eu acho que talvez só tenha faltado o Olavo de Carvalho avisar, porque ele foi avisado pelo governo do município, pelo governo do estado, pela empresa que fornece, por parentes dele. Ele tem parentes aqui, tem se não salvo engano, não sei se é uma cunhada dele, avisou. A cunhada do ministro da Saúde falou, cara, o teu irmão tá precisando de cilindro de oxigênio. Eu não lembro agora da relação de parentesco certo, depois vocês me corrijam aí nos comentários. Mas, cara, alguém da família dele falou, olha, tem um parente teu aqui precisando de cilindro de oxigênio, tá ruim de comprar. E o ministro da Fodendo Saúde disse, não tenho o que fazer, não sei nada não. Se eles estão precisando, se a galera tá precisando de provas aí contra o Pazuello, acho que se você pegar aí todos os midcast política desde o dia 16 de outubro em diante, se você pegar todos os tweets do midcast política, se você pegar o Ad News, se você pegar talvez a minha timeline, você vai achar aí litros e litros de provas. Se vocês quiserem, a gente pode até mandar o link para vocês por e-mail, para ajudar vocês nessa investigação. E nosso querido Tribunal Internacional de Haia, se estão precisando também de provas contra o Jair Bolsonaro, a gente aqui tem um baita de um compilado para você. Eu acho muito engraçado na capacidade que esse pessoal tem de ignorar essas provas, assim, porque foi pedido que o Ministério da Saúde explicasse o que aconteceu em Manaus, né? Explicasse quais foram as ações que o Ministério tomou em Manaus, inclusive com questionamentos sobre essa recomendação oficial para tratamento precoce contra o Covid, que não existe, e a resposta do Pazuello, do Ministério da Saúde, foi que eles nunca recomendaram oficialmente o tratamento precoce. Eles nunca recomendaram e direcionaram o uso de cloroquina e de outros medicamentos sem eficácia. Eles nunca fizeram um aplicativo para que os médicos pudessem automaticamente recomendar esse tipo de medicamento. Nunca, mesmo com a documentação está na frente da pessoa. Você tem ali os protocolos assinados pelo ministro da Saúde, com a indicação até de dosagem da porcaria dos medicamentos, e mesmo com todas essas provas diante deles, eles falam, não, isso nunca aconteceu. Isso aí é uma fantasia, isso é um mundo paralelo. Isso aí nunca aconteceu. A defesa do Pazuello, essa é a defesa dele. É simplesmente negar que aconteceu mesmo com toda a documentação. Então se torna, de certa maneira, uma investigação ridícula, porque a documentação já está posta, as provas elas já estão na mesa, e a resposta do réu, a resposta do investigado é dizer, não, isso nunca aconteceu, mesmo que você jogue na minha cara. É meio uma investigação ridícula. Por isso também, talvez tenha uma certa facilidade ali do presidente do Senado, ele sondar os líderes dos partidos sobre a viabilidade de uma CPI. E o Pazuello, ele pode cair antes disso, ele pode cair durante uma CPI, a CPI ela pode derrubar muito mais gente. Eu honestamente tenho um pouco de descrença das consequências dessa CPI, mesmo que ela seja aberta, assim como o Diego comentou agora há pouco, que isso já aconteceu aí nessa sucursal do desespero que virou Manaus, né, e o Amazonas de forma geral, mas essa CPI ela pode ser aberta. Outras figuras elas vão cair, o Pazuello se cair, cai pra cima, mas outras figuras também podem cair. Só para esclarecer que também não vieram toneladas de cloroquina para indígenas aldeados aqui no Amazonas, não.
Só o Rodrigo puxou o gancho aí do Pacheco, né, o presidente do Senado. Eu queria abrir aspas aqui para a fala dele, que eu achei assim sensacional. Abre aspas. São duas coisas. Primeiro, é bom sentir a impressão dos líderes. Embora seja prerrogativa do presidente do Senado, quero ouvir os líderes. Se tiver o mínimo de risco de atrapalhar a vacinação, temos de fazer uma reflexão. Segundo ponto é que, se sentirem que existe espaço, vamos discutir a questão prática do funcionamento da CPI em meio à pandemia com os trabalhos remotos. Meu amigo, se tiver o mínimo risco de atrapalhar a vacinação, a maioria das capitais estão parando a vacinação por falta de vacina. E você vem meter esse argumento, se tiver o mínimo risco de atrapalhar a vacinação. O presidente boicota a vacina toda semana. O presidente diz que não vai se vacinar. Como disse a Natália Pasternak agora há pouco no Jornal da Cultura, ele está com o traseiro sentado em cima da porra de um cheque de 20 bilhões de reais. E desse valor só foi utilizado até agora 9%. Então, cara, vai atrapalhar mais a vacinação do que isso? É aquele velho papinho para boi dormir, né, do presidente do Senado, o Alcolumbre usava bastante, todos basicamente, né, e agora o Pacheco vem usando também, e aí vem falar também a questão prática do funcionamento da CPI, porque a CPI das fake news, ela parou, né, durante a pandemia, porque o pessoal não tinha como se encontrar e tudo mais, né, mas para votar orçamento de guerra, para votar coisas absurdas, né? A autonomia do Banco Central, aí tá tudo certo, os caras podem votar, eles se reúnem, discutem, que é uma beleza. Aí para implementar, né, uma CPI, para investigar, né, um crime que está sendo cometido pelo Ministério da Saúde, né, no comando aí do Pazuello, como o Rodrigo falou, né, o cara num dia fala que a White Martins avisou ele no dia 8 de janeiro sobre a falta de oxigênio. Depois ele vai no Senado e fala que a White Martins não avisou nada. Depois ele vai na Jovem Pan e fala que a White Martins também não avisou ninguém. Ah, pô, tá de sacanagem o Pacheco e companhia aí. Provavelmente o Arthur Lira deve ter falado a mesma coisa aí, de comentar que tem que analisar se vai ter o mínimo risco de atrapalhar a vacinação. Ah, vá pra merda, pô. Cara, sabe o que atrapalha a vacinação? Atrapalha a vacinação o Pazuello no Ministério da Saúde. O que atrapalha a vacinação... Um exemplo prático disso. Os técnicos do Ministério da Saúde, e tem técnicos competentes no nosso Ministério da Saúde, uma das reclamações que eles fizeram recentemente, sem citar os nomes, né, porque senão podem ser perseguidos, é de que o Ministério os envia para cidades sem nenhuma função específica. Ele simplesmente envia os técnicos, vai lá para tal cidade, vai lá para tal região, fazer o quê? Não sei, só vai. Para dizer que enviou técnico. Sabe? Esse é o tipo de buraco. E é isso que atrapalha. Você simplesmente pega funcionário público que poderia trabalhar de modo eficiente e você diz, vai para lá para fazer o quê? Nada. É costume de militar, cara. Que ele fala, vamos enviar tropas para não sei onde. O cara chega lá, fica o quê? Pintando meio fio com leite condensado, comendo picanha e tomando boêmia. A 9,80, né? Mas é muito louco perceber essas mudanças de narrativa e como essas mudanças de narrativa colam nas pessoas. Tem pessoas que acreditam piamente hoje que o Bolsonaro nunca receitou e ele não tem como ser culpado de algumas pessoas que tomaram cloroquina de forma preventiva e hoje estão com problemas no fígado, né? E essas mudanças de narrativa que pra gente parece, pô, como assim vocês estão de sacanagem? Semana passada você estava falando uma coisa, essa semana vocês estão falando outra, tem colado. E é como se tivessem escrito, vocês são uns idiotas na nossa testa e a gente tá andando tranquilamente, sem se olhar no espelho. É essa sensação que eu tenho, assim, de que a gente tá sendo tirado pra burro, pra babaca, e muita gente tá aceitando o papel que tá sendo colocado. É isso que me deixa mais puta. Não, só uma correção, eu acho que a cloroquina não é a que ele destrói o seu fígado, eu acho que ela só transforma o seu coração em um coração de galinha. Acho que a ivermectina é que troca o seu fígado por patê. São funções diferentes, né? Essa é a função ali desses remédios, se eu não estou enganado. Então você que está tomando esses remédios, pensa aí nessas consequências. Você pode trocar o seu coração saudável por um coração de galinha. Você não vai morrer de Covid porque você já não ia, né? Assim, tomar água, dá na mesma, mas ainda não vai afetar seu coração. E para quem aí gosta de patê de fígado, você pode ter o seu próprio patê de fígado dentro do seu corpo. Lembrando que, assim, óbvio que não é o motivo principal dele, mas com o passar do tempo pode ter se tornado uma variável que é, quanto mais a vacina demorar, menos tem pressão das ruas, né, que é o que, né, os nobres parlamentares gostam tanto, né, de se amparar
para falar sobre impeachment e tal, e mais vai se aproximando da eleição de 2022. Então, assim, isso também acaba sendo um fator, vamos dizer assim, motivacional para que a vacina realmente não ande. Óbvio que não é o principal é que o Bolsonaro pouco se importa, né? Ele e o seu governo pouco se importa com a população, mas acaba também sendo um fator que é sempre bom a gente lembrar, né? Agora, vocês viram essa questão aí do Lewandowski ter autorizado diligências da PF, né, em relação aí ao inquérito do Augusto Aras? Vocês estão confiantes que pode dar em alguma coisa? Porque o Pazuzu, no fim das contas, ele acaba sendo um belo de um escudo pro Bolsonaro, né? Enquanto o cara estiver ali tomando porrada, ele vai ficar, né, até não ter mais barriga de leite condensado ali pra defender o Bolsonaro, né, cara? Mas eu também não sei por quanto tempo ele teria essa barriga de leite condensado pra queimar, tá ligado? Porque a situação da pandemia hoje, tá? A gente tem um Amazonas com 200 pessoas numa lista de espera para leito de UTI. A gente tem um Acre colapsado, a gente tem um Pará colapsado, a gente tem cidades do interior de Santa Catarina, Minas Gerais colapsado. A gente tá... Quando começa Manaus, a gente já percebeu isso na primeira onda, todas as outras cidades seguem a tendência que Manaus começou, né? Durante toda a onda sempre foi assim. Então, enfim, é essa situação que a gente tem no momento, tá? Muitas cidades não têm leitos de UTI e não têm cilindros de oxigênio para dar conta do problema. A gente teve agora um feriadão de carnaval. Esse feriadão de carnaval a gente vai ver um aumento gigantesco no número de casos, com toda certeza, porque muito provavelmente 90% da população que disse na internet que ia ficar em casa, na verdade, estava em aglomeração, e eu vi, eu estou acompanhando vocês. Então, eu acredito que não há muita barriga a ser queimada mais para o Pazuello. O Bolsonaro, ele é tão blindado em nome de Deus, assim, tá ligado? Sei lá, velho, fez um pacto com o diabo ali, que ele é muito blindado. O próximo ministro da Saúde, que eu sei lá quem vai ser, se ele já botou um general na ativa, a próxima vai ser um filho dele, provavelmente, vai ser o ministro da Saúde. O próximo vai ser usado como escudo, e assim vai indo, e ele não vai ser atingido. Parece bem aquela coisa assim, 10 mil cairão na sua direita, 10 mil cairão à sua esquerda, e você não serás atingido. Não, eu acho que essa diligência talvez é uma coisa, porque vai ser fisicamente impossível um agente da Polícia Federal entrar no Ministério da Saúde e não tropeçar em 30 quilos de prova da merda que o Pazuello fez. É só se ele entrar vendado e flutuando, porque se ele pisar no chão, ele esbarra num monte de papel e cai 5 provas no colo dele. Eu falo, uma das muitas razões pra gente precisar acelerar uma vacinação no Brasil, talvez mais do que em outros países, eu entendo a cobrança, e obviamente é lógica, para que as pessoas não façam aglomeração no carnaval, para que as pessoas não saíssem para aglomeração no final do ano, mas eu também considero muito inocente esperar que isso vai acontecer. A gente já sabe que é irreal cancelar o carnaval no Brasil. É irreal, a gente já sabe disso de sempre, sabe? Não vai se cancelar o carnaval no Brasil. Também era irreal imaginar que as pessoas elas não fossem aglomerar no ano novo. E aí você pode pensar isso com relação a todas as outras festividades públicas no Brasil. As pessoas elas vão aglomerar, elas vão sair para a festa no carnaval, e depois elas vão fazer outros tipos de comemoração. Isso a gente já sabe. Eu acho infrutífero acreditar que a gente vai conseguir colocar esse tipo de consciência nas pessoas de que elas não vão sair de casa. E, novamente, eu entendo como funciona a cabeça de um trabalhador, de uma trabalhadora que nunca parou na pandemia, que todos os dias precisava pegar o metrô lotado, precisava pegar a linha férrea e estava ali com alguém fungando no seu cangote e falar, eu já estou levando o vírus para dentro da minha casa. E além disso, de não ter vacina, de eu não ter emprego, de eu estar trabalhando mais de 12 horas para ganhar 40% do que eu ganhava anteriormente, todas essas dificuldades, eu ainda não vou ter nenhum momento de distração, sendo que eu já passo por todos esses riscos normalmente. Não adianta a gente simplesmente tentar lidar com a lógica fria. Ela não funciona. A lógica fria, a gente poderia explicar, sim, você vai correr mais riscos, sim, você vai levar mais riscos para sua casa, só que também, se a gente não entende como é que funciona a percepção da realidade para a maior parte da população brasileira explorada, a gente vai chutar no vazio, cara. E acho que a maior insistência nesse momento é para a gente cobrar que tenha o mínimo de eficiência na campanha de vacinação e não
cria expectativa de que a gente vai conseguir ter o distanciamento social efetivo, porque nunca aconteceu no Brasil, e provavelmente não vai acontecer. A gente ainda tem, sim, os governantes que eles atrapalham isso, mesmo sem eles atrapalharem. E o cenário que a gente tem para esse pós-carnaval, ele já é aterrador, já sabe disso. Ele é aterrador, a gente vai ter essa ressaca no carnaval, já dá pra gente começar a falar numa terceira onda no Brasil, então esses casos eles sequer desceram na segunda onda e a gente já vai ter uma nova subida nesse pós-carnaval. Dá para esperar por isso também sem a vacina. Acho que esse é um ponto que a gente não está na nossa pauta, mas a de se comentar aqui. As vacinas elas que chegaram, elas estão para acabar nessa próxima semana. Então não é estranho que nessa semana anterior ao esgotamento das vacinas, a gente tenha tanta explosão de polêmicas do governo. É decreto para liberação de armas, é declaração disso e daquilo outro, sabe? Todas essas falas, é o novo livro do Vidas Boas. Tudo isso vem logo na semana anterior ao esgotamento das vacinas. Não é que aquela história só isso é cortina de fumaça, mas a gente sabe que esse é um modus operandi do governo. Então a gente tem tanta coisa para discutir, mas existe uma prioridade para o Congresso, que a gente tem que insistir para que o Congresso siga na determinação do avanço da campanha de vacinação. Aproveito isso para todas as vezes que vocês ouvirem alguém falar campanha de operacionalização da vacinação, você cospe na cara da pessoa antes dela terminar a palavra operacionalização, por favor. Lembrando que nesse momento que a gente está gravando, o Brasil ultrapassou a marca de 240 mil mortes por Covid-19 e já são 27 dias com essa média acima de 1.000 mortes por dia. Então, como bem o Rodrigo falou, né, a gente está, entre aspas, na segunda onda, né, que na verdade é uma primeira onda continuada. A chance disso daqui a 20 dias começar a ser ainda maior, né, por conta das aglomerações que a gente está tendo agora, são enormes. A gente sempre bateu na tecla de não tem vacina para todo mundo e não tem oxigênio para todo mundo. Isso sempre foi batido, isso sempre foi avisado, mas sempre foi dito que não tem para todo mundo. É por isso que o Brasil precisa correr na frente, o Brasil precisa ser proativo, o Brasil precisa ir atrás, o Brasil precisa correr, porque ele tem 200 milhões de pessoas para abastecer e para cuidar da saúde. Isso faz parte da nossa Constituição, diz que é atribuição do governo federal, inclusive. Então ele pode dizer, caralho, mas é porque ele nunca abriu uma Constituição na vida dele, cara, porque na primeira página tá ali já. Eu não preciso ser muito inteligente, não preciso folhear muito a Constituição ali, não. Tá bem ali no início. Se ele abrir a Constituição, acho que ele vai saber direitinho qual é o trabalho dele. Mas aí você tá querendo, Adi, que o neoliberal pense. E se tem uma coisa que o neoliberal é incapaz, é de perceber a lógica. Não é nem de compreender a lógica. O neoliberal ele não consegue perceber a lógica. Eu vou lembrar daquela fala do Pazuzu de que tem 200 iniciativas aí de vacina pelo mundo, daqui a pouco eles vão estar correndo atrás da gente para vender vacina pra gente. Esse é o raciocínio do neoliberal. Ele não faz o menor sentido em nenhum universo, sabe? Doutor Estranho, ele poderia lá vasculhar 100 milhões de universos paralelos e em nenhum o neoliberal ele seria capaz de tomar uma decisão razoável. Em nenhum ele conseguiria tomar uma decisão com lógica. Não tem, cara, não tem essa possibilidade. Então na cabeça desse pessoal, qualquer coisa que aconteça, eles vão colocar, não, isso aí tá acontecendo porque a gente não tá deixando o ecossistema do mercado funcionar como ele deveria funcionar. Porque isso é doido de imaginar, mas para essa galera, olha só, se o ecossistema do mercado, se o mercado ele estiver funcionando de modo livre, e se resultar em 1 milhão de mortes, é porque era para acontecer. Por que a gente está reclamando do que era para acontecer? Engole o choro. Para de chorar, porque se era para morrer 1 milhão de pessoas, era para ser assim. A gente não pode fazer nada. Isso é ordem natural do mercado. Então não adianta insistir. Eu acho que é até melhor que esse pessoal não trabalhe. Porque, na real, a estrutura que a gente tem do SUS, ela, para uma campanha de imunização, ela beira a perfeição. No caso do Brasil, ela é muito boa, muito boa. Só o que esse pessoal precisa fazer é parar de atrapalhar o funcionamento dessa estrutura. Ela já está ali e ela já estava em funcionamento. O que se tem feito no Ministério da Saúde desde o início do governo Bolsonaro é atrapalhar o funcionamento do SUS. E você vai encontrar, conta até 3, que daqui a pouco vai ter gente falando que o problema da campanha de imunização no Brasil é que ela foi feita pelo SUS, que ela não foi feita pela rede privada. Pode contar, porque isso aí já é escrito, se já não tiverem falando isso. Então aí você tira por menos que o problema é que não tem vacina e vai falar, não, a vacina estava ali, mas o SUS, né, sistema público, não conseguiu aplicar nas pessoas. Olha essa quantidade de fraude. Aí começa
pulula nos grupos de WhatsApp vídeos das pessoas, olha só aqui o funcionário público fingindo que tá dando vacina no velhinho, o funcionário público é cruel, o funcionário público não deveria existir, porque se isso aqui fosse na rede privada, nunca que um trabalhador bem pago, né, sem direitos, mas bem pago, com salário justo, ele ia passar a perna no seu cliente. Nunca ia acontecer. Eu tomei um ódio dessa quantidade de vídeo circulando por aí, como se a qualquer PA que você batesse a porta ia ter funcionário público corrupto disposto a desviar a vacina, porque essa é a impressão que causa, né? Quando você distribui 15, 16 vídeos e diz que aquilo está acontecendo no Brasil inteiro, parece que tem uma grande fraude que o SUS nunca vai funcionar. Então, para mim, isso é até intencional. A gente tendo ou não tendo a quantidade de vacinas para aplicar, e vai se manter essa incompetência para logo na frente a gente conseguir desmantelar mais uma parte do SUS. Cara, e é de uma canalha tão absurda você falar que o governo federal tem que se eximir de alguma responsabilidade numa federação de bosta aí que a gente vive, que os estados não têm poder e dinheiro praticamente nenhum, né? Porque a maioria dos impostos é recolhida pelo governo federal e depois é redistribuída para os estados e municípios, o que tem a sua razão de ser, né? Não há que negar, mas ainda assim, você se eximir completamente de responsabilidade, falar que é só jogar dinheiro e nem isso foi feito de verdade, porque... E aí, não contente com isso, ainda começou a atacar agora o ICMS, né? Na briga dele com o Dória, falando que praticamente o único imposto que os estados arrecadam alguma coisa de verdade, que é o ICMS em cima dos combustíveis, mas o combustível tá caro por causa do governo federal que cobra imposto. Não sou eu não, que dolarizei a porra do fornecimento de petróleo, que sucateei a estrutura da Petrobras, que tem um monte de refinaria parada de propósito para ser vendido daqui a pouco a preço de banana, que de Manaus está na fila, já venderam o campo de gás de Urucu e agora vão vender a refinaria, que está parada há algum tempo, e aí a porra do botijão de gás vai bater R$200 e o dólar só vai continuar subindo agora que vai poder fazer conta em dólar nessa caralho dessa merda, e você fala, eu não tinha obrigação de fazer nada, meu amigo... Fique na sua casa se você não quer ser cobrado, se você não quer prestar conta, se você não quer ter a sua vida passada no escrutínio do público, não seja um homem público. Não, e o mais louco que nessa briga do SMS, só pra gente já caminhar aqui pro final desse tópico, é que no meio da pandemia, com tudo que a gente já comentou aqui, ele disse que vai lançar um decreto, palavras do Bolsonaro, para ser obrigatório nos postos de gasolina ter ali uma tabelinha ali. Quanto que vale aqui quanto você está pagando aqui na gasolina? X é de imposto federal, X é de imposto municipal, estadual, Y é de lucro do cara do posto, não sei quanto de frete. Ele falou que vai fazer um decreto para ter isso em cada posto de gasolina do Brasil. Ou seja, com esse argumento, ele diz que ele não está querendo comprar briga com os governadores, longe disso, ele não quer se intrometer em nada, ele só está querendo que seja feito justo com a população, né? Saiba o quanto que ela está pagando. Na verdade, a gente sabe que ele está fazendo aí um agrado para, assim, vamos dizer assim, para parte do núcleo duro do eleitorado dele, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa? A gente tinha até colocado na pauta a questão aqui dos novos decretos já, mas acho que a gente melhor deixar para a próxima semana, porque assim, ainda vai rolar muita coisa nisso, né? Pode ser que acabem revogando, pode ser que o STF entre na jogada, vamos ver como é que vai ficar isso. Não sei o que vocês acham, pra gente já encaminhar pro final aqui do episódio. Eu acho melhor deixar, que a gente já discutiu bastante. Eu queria trazer também essa questão da lei orgânica das polícias, que eu peguei o projeto de lei hoje, não deu tempo de estudar direitinho. E também ainda não foi aprovado, né? É meio complicado falar sobre o projeto, ainda não foi, mas é bom a gente já levantar uma orelhinha sobre isso aí. Então fica pra semana que vem, então. Vamos seguir então pro próximo bloco? Então bora pro Adivinha! Pois na semana passada, e mais uma vez tivemos uma resposta imediata do nosso bolão da semana passada. A mãe do Bolsonaro vai ou não vai tomar vacina? Pois ela tomou vacina, coisa mais fofa, a senhorinha de idade, tomando a vacina, né? Pena que para nossas mães ele vai dizer não, né? Foda. Mas nessa semana eu trago uma comida de rabo
lá dos Estados Unidos, direto para ele mesmo, Ernesto Araújo, foi comido. Por chanceler, A carta, meus amigos, já a carta foi uma carta enviada por quem? Pera só um minuto que agora eu já até me esqueci. Pô, eu ia até falar que dava pra fazer uma vinheta pro Fausto Chanceler com o para. Foi o presidente da Comissão de Assuntos Externos do Senado, ou algo nesse sentido. E foi o Robert Menendez. Ele falou para se acalmar, para não levar muito a sério este menino Ernesto Araújo, porque ele está demonstrando um padrão de apoio sim, essas são palavras dele, é um padrão de apoio às teorias de conspiração e aos terroristas domesticaram o Capitólio nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro. Então hoje trago esta comidona de rabo para perguntar para vocês, Ernesto Araújo, cai ou não cai? E lembrar que tem também a situação com a China, né, que ainda não se resolveu, muito pelo contrário, que o Ernesto Araújo mandou telegrama para o embaixador brasileiro na China e dizendo que, pedindo para o governo chinês trocar o embaixador chinês aqui no Brasil, que estava em atrito com o Bananinha, e a China fez aquilo, todo país sério faria, e olhou para o Ernesto Araújo e fez, foda-se, tem nada a ver com isso. A gente está falando de um país que importa para o comércio brasileiro. A gente sabe muito bem que a China não importa porra nenhuma pra gente, né? A gente tá falando dos Estados Unidos, de quem realmente importa, Diego. Cara, meu palpite é que o Ernesto Araújo não cai. Esse é daquele que só vai embora junto com o Bolsonaro, cara. Seja lá como o Bolsonaro vai embora, mas ele só vai embora junto com ele. Não vai cair, vai até o final. Até onde o Bolsonaro for, o For Chanceler vai estar junto. Pô, pra surpresa geral, eu discordo do Vitor, cara. Eu vou discordar do Vitor, mas... Até porque é um pouco difícil você conseguir desgrudar a língua da bola do Bolsonaro quando ela é grudada com o Super Bonder, né? Eu acho que, assim, mas até por isso, por conta desse grude, não acho que exatamente ele caia, eu acho que ele vai escorregar. Eu acho que Ernesto Araújo vai escorregar. Ele vai deixar a cadeira de For Chanceler colocado em uma posição de conselheiro superior e, inclusive, fazendo aquilo que ele mais gosta lá, que é deturpar os conteúdos da nossa diplomacia e interferir na formação dos novos diplomatas. Eu acho que ele vai assumir essa função, ele vai deixar o cargo de For Chanceler e vai escorregar para essa função de coordenar as formações, interferir na formação dos novos diplomatas. Talvez não tão rápido, mas eu acredito que a gente pode contar aí uns 2 meses, não vai ser para semana que vem, mas de repente aí uns 2 meses ele vai dar essa escorregada. Olha, será que o Adivinha vai ter esse delay aí pela primeira vez? Mas pro meu palpite, eu vou me basear em palavras do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que é mais fácil ele cair do que o Ernesto, ou seja, o Ernesto cai porque o Bolsonaro sempre mente. Mas eu botei esse assunto na pauta justamente porque a gente tem acertado 2 vezes seguidas, né? Quando vê, atrai boa sorte pra nós, né? Estamos querendo acelerar, né? Mas eu acho que cai. Eu acho que cai, porque eu acho que uma pressão dos Estados Unidos é uma coisa muito forte. Eu brinquei que a China não importa, mas ideologicamente ela não importa porra nenhuma pra eles, né? E eu acho que uma pressão do que ainda se vê como a maior potência mundial, eu acho muito difícil não ceder. Mas vamos ver, espero que semana que vem, espero que esse quadro atraia mais energias positivas para todos nós e que a gente possa ver a queda de mais um inimigo. Ó Deus, obrigado. Sim. Se eu pensar que essa foi talvez a primeira comunicação oficial entre o governo Biden e o governo brasileiro. A gente não teve uma comunicação oficial. E essa carta, ela vem nesse sentido. Nitidamente ela diz, olha, enquanto vocês não descerem da pica da conspiração, não pararem de rebolar em cima desse tipo de alucinação, a gente não vai estabelecer uma comunicação efetiva. Então os acordos continuam, mas fica essa ameaça. Não teve um outro contato. E o Biden não está fazendo questão nenhuma de entrar em contato com o governo brasileiro e agora vai trocar o For Chanceler, eu acredito que vai trocar, só que eu continuo com receio do que vem pela frente, porque a probabilidade de entrar alguém minimamente competente, eu acho que ela inexiste. Não acho que é o caso do governo americano ele simplesmente carimbar, olha, eu quero esse nome aqui. Mas dentre as alternativas que o governo brasileiro vai colocar, nenhuma será boa.
Talvez o máximo que a gente chegue é colocar alguém insosso no lugar. Alguém que simplesmente vai ser apagado, mas que vai continuar a manter aquele planejamento, como foi feito com o MEC, por exemplo. Ninguém nem lembra mais quem é o ministro da Educação, mas ele continua a colocar em prática o mesmo tipo de política que o Weintraub colocava, com menos estardalhaço, mas está ali do mesmo jeito. A diferença é que ele é competente em fazer o mal, mas é. Bom, então agora que a gente já fez aqui as nossas previsões, vamos cruzar os dedos aqui e ficar na torcida. Vamos agora para o nosso momento dos salves e depois aqui para as dicas culturais. Breaking News, CNN. Nós interrompemos a transmissão da sabatina do presidente americano Joe Biden para informar que a Polícia Federal está neste momento na casa do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, para cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Daniel Silveira divulgou mais cedo nas suas redes sociais um vídeo atacando ministros do Supremo Tribunal Federal, além de fazer apologia ao AI-5, instrumento de repressão da ditadura militar. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! O Supremo Tribunal Federal manteve a prisão do deputado Daniel Silveira, que só, recuperando um pouco a história, foi preso ontem à noite, em flagrante, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator dessa sessão, e não houve divergência. Foram todos os votos dos ministros presentes em favor da manutenção da prisão. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! Uma audiência na Justiça no Rio manteve a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, que divulgou o vídeo ofensivo contra ministros do STF. O parlamentar, um militante bolsonarista radical, foi transferido para um presídio de policiais em Niterói. Eu vou começar aqui mandando um salve para Camila Bianco, que pediu um beijão para toda a galera aqui do Midcast. Lembrando que hoje não temos, vocês já perceberam, né? Não temos aqui a Tupá, que está descansando, mas provavelmente semana que vem ela estará de volta. Descansando no pós-doutorado. Ela disse que adorou as reformulações de quadros e espera que todos estejam bebendo suas bebidas favoritas enquanto gravam nesta terça-feira de carnaval. Além disso, fica aqui um abraço para Leila, lá do canal da Leila, que tá sempre ali com convidados sensacionais e a gente aqui o canal agora que é Ilha das Profs, tá? O canal virou Ilha das Profs, igual o podcast? Mudou de nome o canal. Ah, legal, bacana. Fica também então aqui um salve pro Ayan Ariel, fazia tempo que ele não aparecia aqui, e pra Thaís Kisuki, ou Kizuki, espero que eu tenha falado o sobrenome certo. Fica aqui também um salve e um abraço para ela. Só queria dizer pra Camila que eu gosto de água, mas já não chega a ser um dos preferidos não, mas tudo bem. E hoje eu estou bebendo suco de limão aqui. O @D_VitorJ diz que dessa vez queria agradecer a gente por tornar a pandemia e o governo mais suportáveis e ainda por cima manterem ele informado sobre os crimes de responsabilidade do fundo presidencial. E mandou também um abraço sem coronga para todos nós. A Val, tá tudo bem, pediu um salve para todos no Midcast e aproveitou para dizer que melhorou muito com a participação feminina. Sucesso, muito obrigada e também agradeço em nome da Tupá. E a @Nelmasdai pediu um salve para ouvinte da República de Curitiba. Cara de cabeça para baixo, coitadinha, né? Além de ser de Curitiba, Sérgio Moro e Carol Conká, amiga, eu lamento muito. O @cancelado2020 mandou um salve para a memória de Castor de Andrade e agradeceu. O Feijão quis aproveitar só para parabenizar. Pela primeira vez conseguiu ficar focado mais de 1 hora em um mesmo podcast. Nem parecia que falavam de política. Até porque a gente grita na cabeça das pessoas, né? Como não uma pessoa não ficar focada? Aí o Guilherme Antônio pediu um grande abraço e um beijo para @Lívia aqui de Barão de Cascais. Cacais? Isso aí. Eu agora vou lembrar aqui que, a gente tá num tempo de escassez de emprego, né? Mas, eu tenho vários patrões. Então eu vou mandar o primeiro salve aqui, vai pro meu outro patrão. O @Senhor Basso. Ele, lá do Leitor Cabuloso.
ele pediu um salve, então ele fica salve pro meu outro patrão. E o @BarbosaComic mandou um salve com um beijo especial para @aquela dos gatos, a nossa querida Miaujude. Vou deixar aqui também um abraço pro jornal Ataque, que marcou a Senhora Patológica, e aí mandou um abraço para ela e pro seu marido, desejando uma boa recuperação da Covid-19. Meu último salve aqui vai pro nosso queridíssimo Denis Almeida. Denis Almeida, ele mandou aqui um abraço para todo mundo da bancada, um salve para todo mundo que tá sentindo falta do carnaval. Ele disse que ano que vem a gente vai poder comemorar do jeito certo, tanto o fim da pandemia quanto a ida do fungo presidencial para a correnteza que leva o chorume embora. E especialmente ele mandou um parabéns para repórteres pelo seu dia. Nesse dia de gravação, o dia que a gente está gravando hoje, é dia dos repórteres, então fica aí um parabéns especial para a Adi Ferrer. Muito obrigada, gente. É muito bom ser repórter, é ótimo, a gente é xingado, as crianças ficam gritando, tia, me grava, tia, eu quero aparecer na TV. Os políticos ficam falando, tira essa câmera da minha cara. É muito legal, eu adoro, muito obrigada para todo mundo que me deu parabéns, é ótimo. Maravilha. Bom, vamos então para as dicas culturais. A minha dica hoje é Fora Nego Di, não tem nada para indicar fora isso, então segue aí vocês. Cara, eu vou deixar aqui 2 dicas. A primeira é um livro que eu já citei aqui hoje. Então, para quem aí, vamos lembrar, vamos ler os clássicos, vamos ler Machado de Assis. Vou deixar a dica aqui do livro Sobre a Imortalidade, de Ruy de Leão, que contém esses 2 contos, os 2 contos com um conteúdo similar aí, que foram escritos pelo Machadão. E nesse livro, que é um lançamento da Plutão Livros, tem um prefácio muito bom do Roberto de Souza Causo, falando aí sobre as origens da ficção científica brasileira. A capa da Paula Cruz também é uma maravilha. Então, quem quiser conferir, tá o link para o site da Plutão Livros para adquirir esse e-book. E vou deixar como dica aqui de podcast, já que eu falei do Leitor Cabuloso, bem gravo e edito Pindorama, vou deixar como dica o novo podcast da casa, que é o Leia Novos BR, para quem quer conhecer um pouco da literatura brasileira contemporânea, só autores recentes, assine aí Leia Novos BR, episódios a cada 15 dias. Bom, eu quero indicar uma série que, na verdade, já é uma das séries mais vistas do mundo, mas dane-se, eu comecei a assistir WandaVision, porque eu não sou fã de quadrinhos, eu não sou fã de super-heróis, mas eu sou fã de sitcom, e eu me atraí por ser uma homenagem à história do sitcom. E agora eu estou assistindo todos os filmes da Marvel, e é assim que começam as drogas, então eu estou indicando para vocês a minha cocaína, que se chama WandaVision. E digo pra vocês que também na Disney Plus tem todos os filmes da Marvel em ordem cronológica para que você possa entender a WandaVision direito. Então, bem-vindo ao vício. Eu quero indicar uma graphic novel, né? Um livro em quadrinhos. Eu vou mostrar a capa aqui, né? No chat, chama A Juricaba, lançado pela Black Eye Studio, com roteiro do Ademar Vieira e desenho do Jusilande Júnior. Vou deixar o link aí para quem quiser comprar. Conta a história, obviamente, do Ajuricaba, que foi um líder indígena da tribo dos Manaós, aqui nesta terra de onde falo. É muito bacana. Então fica aí a dica. Bela capa, hein, cara? Bela capa. Excelente dica do Manaus. Vamos seguir então aqui pro final do episódio, porque o Rodrigo já tá agoniado para ver a eliminação do Nego Di. Muito obrigado aí aos ouvintes que ficaram até esse final. Lembrando que sempre todos os links estão na descrição do episódio. E semana que vem estamos aqui novamente. Valeu, abraços e até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau.